Nesta sexta-feira, 5 de dezembro do ano de 2025, na primeira semana do Advento, somos chamados a abrir o coração para a luz que vem de Deus. Este é o tempo da espera vigilante, da esperança renovada e da fé que amadurece no silêncio. Que esta liturgia nos conduza ao encontro com aquele que cura nossos olhos, abre nossos ouvidos e transforma nossas trevas em luz. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Com o coração aberto, iniciamos a nossa liturgia diária, permitindo que a palavra de Deus ilumine nosso caminho. Que o Espírito Santo nos conduza e fortaleça a nossa fé neste momento de oração e escuta. Peço para você se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade cristã. Amém? Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, 29, versículos 17 a 24. Assim fala o Senhor Deus: dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão, mesmo no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces, aqueles que faziam os outros pecar por palavras, armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar o meu nome no meio do povo, honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante alcançarão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Resposta: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, diante de quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta sexta-feira
nos conduz a contemplar a ação misericordiosa de Deus que ilumina, restaura e transforma profundamente aqueles que confiam nele. Tanto a profecia de Isaías quanto o Evangelho revelam um Deus que se aproxima dos pequenos, dos humildes, dos pobres e daqueles que reconhecem sua necessidade de salvação. Na primeira leitura, Isaías anuncia um tempo novo, um tempo messiânico em que Deus reverterá a desordem causada pelo pecado. Algo árido se tornará fértil. Aquilo que parecia perdido será restaurado. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os humildes se alegrarão no Senhor e os injustos perderão sua força. É um anúncio de esperança, mas também de conversão. Deus derruba o prepotente para exaltar o humilde. Deus desmonta as trapaças dos maldosos para fazer triunfar a verdade. Esse ensinamento ecoa profundamente na doutrina da Igreja. A verdadeira grandeza não está no poder humano, mas na fidelidade ao Senhor. No Evangelho, 2 cegos seguem Jesus clamando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Eles não enxergavam com os olhos, mas enxergavam pela fé. Reconheciam em Jesus o Messias prometido. A pergunta de Jesus, "Vós acreditais que eu posso fazer isso?", é dirigida também a cada um de nós. Deus deseja operar milagres em nossa vida, mas Ele quer que esses milagres brotem de uma fé profunda, livre, confiada. A fé, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é a resposta do homem a Deus que se revela. É um ato de adesão, entrega e confiança. Quando os cegos respondem, "Sim, Senhor", expressam sua total rendição. E Jesus realiza o milagre. "Faça-se conforme a vossa fé." Aqui aparece uma das verdades mais belas da espiritualidade cristã. Deus age em nós na medida em que permitimos que Ele haja. A graça divina não invade, ela pede permissão, acolhimento. O milagre é, portanto, um encontro entre o poder de Deus e a fé humana. Jesus, em seguida, pede silêncio. Isso revela que sua missão não é buscar fama ou aplauso. O Messias veio para fazer a vontade do Pai, não para ser adorado por seus feitos extraordinários. Mesmo assim, os cegos curados anunciam o que aconteceu. E aqui há outra grande lição. Quem experimenta verdadeiramente o amor de Deus não consegue guardar isso para si. O testemunho é consequência natural da fé. Mas o Evangelho também nos interpela. Quantas são as nossas cegueiras espirituais? Quantas vezes vemos o mundo ao nosso redor, mas não enxergamos o irmão? Quantas vezes ouvimos a palavra, mas ela não ecoa em nosso coração? Quantas vezes somos guiados não pela fé, mas pela dúvida, pelo medo ou pelo pecado? O advento é o tempo em que Deus nos chama a abrir os olhos e a preparar o coração para a vinda de Cristo. Ele deseja restaurar nossa visão espiritual e nos fazer caminhar na luz, que hoje possamos dizer do fundo do coração: "Sim, Senhor, eu creio", e permitir que a graça divina opere em nós, cure nossas feridas, ilumine nossas sombras e nos conduza pela verdade. Que possamos, assim como os 2 cegos, nos aproximar de Jesus com confiança, perseverança e fé. Que o Senhor Jesus, luz que dissipa toda a escuridão, abra os nossos olhos e cure nossas cegueiras espirituais. Que Ele fortaleça a nossa fé e nos ajude a viver este advento com esperança e coração aberto. E que Sua palavra frutifique em nossas vidas, conduzindo-nos sempre à verdade e à paz. Amém. Chegamos a mais um final de nossa liturgia. Que a palavra proclamada hoje continue a iluminar nossas vidas e fortalecer nossa fé. Sigamos em paz, confiando na providência de Deus e na intercessão de Maria. Em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.